Sou o Marcos Calil e este é o programa momentoastronômico.com.br. Isso aqui é de observação do céu noturno para o céu da sua cidade. Nesse vídeo, nós iremos falar como você poderá observar a constelação do Pégaso, o cavalo alado Pégaso, durante o mês de setembro de 2016. E mais do que isso, iremos falar sobre a relação que existe sobre essa constelação do Pégaso, o cavalo alado Pégaso, que se encontra aqui, com a estação do ano, que irá começar dia 22 de setembro, às 11 horas e 20 minutos, às 11 da manhã e 20 minutos, teremos aí o início da primavera. Qual é a relação dessa constelação do Pégaso com essa estação do ano? Bom, vamos lá. Aqui, será que você já viu a constelação do alado Pégaso? Não? Bom, não tem problema. Vamos desenhar. Nós temos uma pata dele aqui, outra pata dele aqui, e aqui nós temos a cabeça desse animal aqui, o pescoço e a cabeça com essa estrela chamada Enife, tá? Então, aqui nós temos aí essa parte da constelação do Pégaso, do cavalo alado Pégaso. Se você não viu, não tem problema, a gente pode identificar essa constelação, se faz presente aqui já nascendo aí no horizonte leste, por volta das 19 horas. Bom, constelação mesmo, como já foi falado em alguns outros vídeos, são áreas no céu que nós temos aqui, tá? Deixa eu melhorar a cor para a gente poder ver aí esta área que aqui está no céu. Então, aqui está a constelação, a área que delimita as estrelas presentes na constelação do Pégaso, tá bom? Muito bem. Agora, por que essa constelação tem uma relação com a estação do ano, o equinócio que vai começar? Cada estação do ano existe uma constelação que a representa. O inverno é representada pela constelação do Escorpião, eu estou falando para o hemisfério sul, tá? Poderia ser o verão para o hemisfério norte. O verão para o hemisfério sul é representado pelo Órion, o gigante caçador Órion, onde nós temos lá a presença das Três Marias, tá bom? Também temos a estação do ano do outono, que para o hemisfério sul é representada pela constelação do Leão. E aqui a constelação do cavalo alado Pégaso, tá? É a que representa para nós a estação da primavera para o hemisfério sul ou outono para o hemisfério norte, tá? Mas por que isso? Porque, veja, quando nós estamos aqui, vou colocar dia 22 de setembro, perceba que o Pégaso já está aqui, ó, presente no céu. Isso às 19 horas para o horizonte leste. Esta é a relação da constelação com a estação do ano. Ou seja, quando o Sol se pôr lá no horizonte oeste, olhando para o outro horizonte, para o outro lado do horizonte, ou seja, o horizonte leste, a constelação que estiver nascendo é aquela que marca a estação do ano que estamos. Então, quando o Pégaso está aqui no horizonte leste, assim que o Sol se pôs, ele está falando, olha, estamos entrando aí na primavera para o hemisfério sul, outono para o hemisfério norte, tá bom? Bom, há de se falar que esse software tem um pequeno erro conceitual, que ele acentua, né, essa letra E junto com us, ou seja, Pégasus. Em latim, não tem esse acento aqui, tá bom? Então, ficaria Pégaso sem acento. Em português, ficaria Pégaso, sem o uso aqui, tá? E com acento sim, tá bom? Então, essa é a diferença, esse pequeno erro conceitual, mas que não desabona aí o nosso software que a gente utiliza para explicar várias coisas, tá bom? Então, dia 22/9, nós temos aí a constelação do Pégaso. E como observar o Pégaso? Bom, existem 4 estrelas muito brilhantes nessa constelação que perfazem o chamado quadrilátero de Pégaso, apesar de que uma delas, a Alferates, não pertence à constelação de Pégaso. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar às 20 horas e aí nós já temos aí a presença dessas 4 estrelas aí. Quais são elas? Nós temos a Alferates, que pertence na verdade à constelação de Andrômeda, temos essa aqui, Chiate, Marcabe, que é essa aqui, e essa outra, Algenibe. Essas 4 estrelas fazem o que a gente chama o quadrilátero de Pégaso. São as 4 estrelas brilhantes que nós primeiro a identificamos para depois vir aqui traçar o pescoço e o focinho desse animal e depois também aqui as patas desse animal. Se você não viu, né, vou novamente fazer aqui o desenho. Nós temos aqui o quadrilátero, tá bom? Temos aqui o pescoço dele e temos a pata desse animal. Beleza? Então, aí está o cavalo alado Pégaso com a estrela Alferates, que pertence à constelação de Andrômeda. Tudo bem? Bom, e o movimento dessa constelação, como é que fica? Vamos colocar para o dia 1º de setembro
às 19 horas, vamos colocar 19h30 melhor, para que já é um bom horário de observação. E a gente já começa a perceber que parte aí do corpo do cavalo já está presente próximo do horizonte leste. Com o avançar dos dias, cada vez mais essa constelação ganha altura aí no céu, tá? Até que no final do mês, dia 30 de setembro, já está completamente aí aparecendo no céu por volta das 19h30, já está aí completamente aí no céu, tá bom? E como será o movimento dessa constelação durante as horas, né? Durante as horas do mês de setembro. Coloquei dia 15, um referencial, poderia ter colocado dia 1º ou dia 30, tanto faz. 19h30 está aqui próximo do horizonte leste, já quase totalmente completa, né? Nasceu já quase por completa. E aí vamos agora acelerar as horas. Então a gente tem aí 20h30, 21h30. Percebe que cada vez mais essa constelação ganha altura aí no céu. Até que por volta mais ou menos da meia-noite, meia-noite e 30, ela cruza a linha meridiana, ou seja, aquela linha que corta, né, o céu em duas partes, norte e sul, tá? O meridiano celeste aqui. Você percebe que nós temos o norte, para cá a gente tem o sul, e aí a constelação do Pégaso está passando aí nessa linha meridiana, tá bom? E aí, que horário será que essa constelação vai se pôr? Bom, se a gente continua acelerando as horas, a gente percebe que aí ela vai caminhar para o horizonte oeste, onde, se o caso, vai acontecer aí pelas 3h30, 4h30, 5h30, já estará se pondo essa belíssima constelação. Tá bom? Bom, vamos voltar agora para as 19h30, para o dia 22 de setembro. Por que 22 de setembro? Porque é quando a gente tem aí o início da estação da primavera para o hemisfério sul. E por que começa exatamente às 11h20, né? Cravadinho nesse horário aí, horário de Brasília. Então, olha lá, 11h20, nós temos um momento muito importante aí, que é o quê? Vou colocar uma linha chamada eclíptica, que é essa linha verde, por onde o Sol caminha dia após dia, chamado de eclíptica, tá bom? E vou procurar o Sol. Aqui está o Sol, tá bom? E é justamente aqui, nesse momento, às 11h20, que o Sol irá passar por uma outra linha, chamada essa linha aqui de meridiano, chamado de Equador celeste. O que é o Equador celeste? O Equador celeste é o Equador expandido da Terra, tá? Se você perceber, por exemplo, 22/10, aonde estará o Sol? Já não estará cruzando o Equador celeste, tá? Então, no dia 22/9, às 11h20, o Sol estará cruzando aqui o Equador celeste, tá vendo? Bem exatamente nesse ponto aí, ó, tá? Bem no Equador celeste é onde ela vai estar cruzando aí entre a eclíptica e o Equador celeste, exatamente às 11h20. É isso que define o início da estação do ano, tá? No caso da primavera ou do outono, se for o caso. Ilustração, agora para a gente ver como fica aí no espaço, a vista do espaço. Veja que essa parte verde que tem representado nessa figura é chamado de eclíptica, o caminho que o Sol percorre. Essa outra figura aqui, ó, é chamado de equador, o equador celeste, que é nada mais é que o equador terrestre expandido. Aí nós temos o equador celeste, aqui está, tá? Perceba que o equinócio de outono inicia exatamente quando o Sol cruza a linha da eclíptica com o equador celeste, tá? E aí o Sol continua sua trajetória pela linha da eclíptica por aqui, e exatamente nesse ponto, quando cruzar o equador celeste, nós temos o outro equinócio. Se por um lado o equinócio de outono, por outro o equinócio da primavera, tá bom? Então é isso que acontece lá no espaço. Agora, visto da Terra, acontece um fato bem interessante. Qual é? Veja, ó, 22/9, eu vou colocar aqui às 6 horas da manhã. É exatamente esse horário, às 6 horas da manhã. Deixa eu tirar o reticulado celestial, né, a linha do Equador. Deixa eu tirar as constelações também para despoluir um pouco a nossa visualização. E está aqui, ó. É bem no dia 22 de setembro, quando começa o equinócio, que o Sol nasce exatamente no ponto cardial leste, tá? Bem exatamente no ponto cardial leste é quando você tem aí o início dos equinócios, tá? Ah, mas ele não nasce no ponto cardial leste? Não, só acontece isso 2 vezes por ano, que são nos equinócios. Fora isso, veja lá onde o Sol vai nascer. Olha lá. Vamos voltar um pouquinho aqui a nossa representação. Ele nasceu aí no ponto cardial leste? Não, ele não nasceu exatamente no ponto cardial leste. Ele nasceu no
Atenção para a palavra horizonte leste. Por isso que a gente fala a diferença entre ponto cardial leste e horizonte leste, tá? Então, durante o ano todo, o Sol vai aí se afastando, se aproximando do ponto cardial leste, porém, exatamente, tá? Ele nasce no ponto cardial leste no dia 22 de setembro, às 11 no caso, às 6 horas da manhã, para nós aqui, né, desse ano de 2016, quando começa o equinócio. Então, sempre que começa o equinócio, ele nasce aqui, no horizonte leste. E quando ele se põe exatamente no ponto cardial oeste? Bom, então vamos lá para o outro lado, aqui do horizonte, nós temos aqui o oeste, ele vai se pôr exatamente no ponto cardial oeste, tá aqui, ó, exatamente no ponto cardial oeste, tá? Quando nós temos aí o início do equinócio, de novo, tá? Então, são os dois momentos que a gente tem aí, tá? Do nascer e ocaso do Sol nos pontos cardeais leste, nascer e oeste, ocaso, que acontece só e somente só nos equinócios, tá? Outra curiosidade, equinócio significa equi, igual, nócio, dia, dias iguais, tá? Porque a duração do dia, você viu que eu coloquei horário do nascer às 6 e horário do ocaso do Sol às 18 horas, horários, né? E aí o pôr do Sol, nós teremos a mesma duração do dia, esses 12 horas, intervalo de 12 horas durante o dia e também à noite, intervalo de 12 horas aí, entre o horário do nascer e o pôr do sol, tá? Por isso que é chamado equinócio, dias iguais, tá bom? Bom, se você gostou, dê um like aí, põe aí um gostei, espero você no próximo Momento Astronômico, até lá, bons céus para todos nós.